Queremos dedicar ao Senhor, ó Pai, as primeiras horas desse novo dia, as primeiras horas, Senhor, desta nova semana que se inicia. Consagramos a Ti as primícias, Senhor, desta semana. E te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Deus, nos livre de todo embaraço, que o Senhor venha nos libertar verdadeiramente, Pai, como nós temos orado, como tem sido profetizado aqui no MAP, Senhor, desde que começamos, Senhor, esse discipulado, as mensagens, ó Pai, que temos ministrado aqui na Tua casa. Meu Deus, a palavra profética deste mês, ó Pai, que o pastor tem ministrado sobre nós, ó Pai, que tudo verdadeiramente, Pai, venha convergir para a glória do Teu nome nas nossas vidas, Pai, que nós possamos absorver tudo aquilo que está sendo ministrado, que nós possamos absorver, ó Pai, e receber do Senhor, ó Deus, tudo aquilo que tem sido entregue, Pai, pelo anjo desta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua boa mão seja sobre nós, que o Senhor repreenda toda falta de entendimento, que o Senhor repreenda, meu Deus, toda estrutura de engano, todo sofisma na nossa mente, no nosso coração, que tudo venha cair por terra, Senhor, para que a Tua glória se manifeste em nós, para que o Teu entendimento seja, Senhor, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Vai abrindo entendimento, Senhor, vai repreendendo todo o mal, tudo aquilo, Senhor, que tenta fazer, ó Pai, com que os Teus servos não compreendam a Tua palavra, todo problema persistente, Senhor, todo incômodo na mente, no coração, toda ansiedade, todo sentimento, ó Deus, que não procede de Ti, vai arrancando desde já, Senhor, do nosso meio. Nós oramos a Ti, colocamos a nossa mente, o nosso coração à disposição do Teu Espírito Santo. Leva cativo, Senhor, o nosso entendimento ao Teu trono nesta hora. E que possamos sair daqui hoje, Senhor, com um aprendizado ainda maior. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Salmo 118. A aula de hoje já começa, né, com esse salmo. Salmo 118, verso 22. O tema, nós estamos entrando, né, num novo tema, esse mês de novembro. E nós devemos finalizar esse tema aqui na próxima aula, tá? O tema dessa aula é lidando com a rejeição. Lidando com a rejeição. Parte 1 e provavelmente na próxima semana nós vamos estar ministrando a parte 2 e aí a gente finaliza esse tema, tá? Salmo 118, verso 22 diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Na arquitetura, né, na área ali de engenharia, esse termo cabeça de esquina, ele é utilizado para determinar, para interpretar uma pedra angular, que é um elemento fundamental para a construção de um edifício. Então, a cabeça de esquina, ou a pedra angular, ou a pedra fundamental, é uma pedra, né, de acordo ali com a arquitetura, com a engenharia, que ela vai determinar, né, toda a estrutura. Ela é a pedra fundamental para a construção de um edifício. Amém? Entenderam isso? Tá claro? Ok. Então, aqui em Salmo 118, está dizendo: as pedras que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. Quem são os edificadores? Aqueles que estão construindo algo. Amém? Aqueles que estão construindo algo. Se a gente for trazer literalmente, né, para aquilo que a gente já conhece da palavra de Deus hoje, nós entendemos que os edificadores, quem são os edificadores? Os religiosos, os escribas, os fariseus, aqueles que rejeitaram a Cristo, certo? Só que cada um de nós também somos edificadores. Você é uma edificadora, você é um edificador. Porque nós estamos construindo algo. Amém? Nós estamos construindo pedrinha por pedrinha. Nós estamos ali construindo a nossa vida em Deus. Diga assim comigo: eu estou construindo a minha vida em Deus. Então vamos lá para a apostila, para a gente não perder tempo. Por incrível que pareça, Deus tem um caminho de vitória através das rejeições que sofremos ao longo da nossa vida. Eu vou falar da mulher cananeia de novo, né? Aquela mulher que realmente, ela estava sofrendo ali uma rejeição. Jesus estava
abertamente rejeitando ela o tempo todo, né? Naquela situação ali das aulas anteriores. Mas o Senhor tinha uma bênção, tinha uma grande vitória para ela, escondida naquela rejeição que ela estava sofrendo. Ela estava ali sendo rejeitada, mas tinha uma grande vitória para ela no final daquela prova, né, que ela estava passando. Nesse texto, o salmista se refere ao Messias, explicando um princípio fundamental. Jesus foi talhado pelas cargas de rejeição que sofreu. Foi a pedra rejeitada pelos edificadores, ou seja, aqueles que deveriam abraçar o Messias, né? Os sacerdotes, né? Os religiosos daquele tempo. O Messias estava ali, eles estudavam acerca do Messias. Mas o que acontece? Eles rejeitam. E isso foi um grande golpe ali para o homem Jesus, né? Ele foi a pedra rejeitada pelos edificadores. A forma, porém, como ele lidou com a rejeição que sofreu, sujeitando-se a Deus e perdoando aos homens, o estabeleceu na mais elevada posição universal de autoridade. Então ele passou por tudo que ele passou, ele se submeteu a toda a rejeição que ele enfrentou, porque ele se submeteu àquilo tudo, porque ele era Deus. Ele não precisava se submeter, concordam comigo? Ele era Deus encarnado, ele era ali o Filho de Deus. Ele não precisava se submeter, mas ele se submeteu. E ele se sujeitou a Deus e perdoou os homens. Olha só, ele se submeteu à situação, ele se sujeitou a Deus e ele perdoou os homens. São 3 elementos fundamentais que vão mostrar como é que nós encaramos as rejeições que nós sofremos. Porque olha só, se Jesus, que diz a palavra que ele era perfeito, nele não havia pecado, amém? Ele era o Filho de Deus, ele não agradou a todos, por que nós achamos que vamos agradar? Amém? Então todos nós seremos rejeitados em algum nível, em algum aspecto da nossa vida. Todos nós vamos passar por rejeição. Não tem para onde correr. Fala para o irmão do teu lado aí, ó, não tem para onde correr não. Você vai ser rejeitado em algum momento. Se é que já não foi muito, né? A grande questão está, a grande diferença aqui está em como nós lidamos com a rejeição. E nós temos muito que aprender com Cristo, porque Cristo, ele se sujeitou, ele se submeteu, vamos lá, submeteu, sujeitou e perdoou. Escreve isso aí na sua apostila, por favor. Submeteu, sujeitou e perdoou. Nem eu escrevi isso, hein? Vamos lá. Submeteu, sujeitou e perdoou. A forma como ele lidou com a rejeição que sofreu, sujeitando-se a Deus e perdoando aos homens, o estabeleceu na mais elevada posição universal de autoridade. Não há ninguém na terra que tenha mais autoridade do que Jesus Cristo. Não há ninguém que tenha pisado nesse chão aqui, nesse solo terrestre, que tenha mais autoridade do que Jesus Cristo. Não tem para Elias, não tem para Moisés, não tem para Enoque, que foi trasladado. Não tem para ninguém. Jesus, ele é a mais elevada autoridade a caminhar nessa terra. Não tem ninguém acima dele. Voltando aqui para a apostila. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Nos diz o escritor de Hebreus, em Hebreus 5, 8 e 9. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum, revela Isaías 53, de 3 a 5. Isso lá, 700 anos antes de Jesus vir, né? E Pedro, que conviveu com Jesus, testemunha. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, 23.
Assim sendo, entendemos que ninguém atinge a plenitude do propósito de Deus sem aprender a conviver vitoriosamente, grifa isso daí, vitoriosamente, com as cargas de rejeição. Mas pastora, como que é possível? Porque uma pessoa que ela é rejeitada, ela está sendo ferida na sua alma. Ela está sendo ferida ali nos seus sentimentos. Como lidar vitoriosamente numa situação como essa? É só você não se colocar como um rejeitado. Por que que Cristo, ele não cedeu à rejeição? Ele se submeteu e ele perdoou, mas ele não cedeu. Porque ele sabia quem ele era. O grande problema é que muitas vezes nós temos crises de identidade. Nós ou não sabemos, ou não temos a visão de quem nós realmente somos, ou a nossa visão de quem nós realmente somos está totalmente deturpada. Tem aqueles que sofrem a rejeição, né? E sofrem de uma tal forma que traz aquilo para a sua vida que a pessoa definha. Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, a pessoa acaba definhando mesmo. E existem pessoas que se crescem ainda mais quando elas são rejeitadas. Por quê? Porque ao invés dela pegar aquilo, dela se sujeitar a Deus, ela está se submetendo, mas ela não está se sujeitando a Deus. Ao invés dela se sujeitar a Deus, o que ela faz? Ela se sujeita a ela mesma e ela vai e vira. Não, peraí. Ela se coloca como superior, mas na verdade ela se sente a pior das piores pessoas. Ela tem um complexo de inferioridade tão grande por conta da rejeição, que ela se coloca superior às pessoas. Conhece alguém assim? Na sua casa, na sua família, com quem você trabalha? A pessoa, ela tem uma rejeição tão forte, tão grande, que ela... Não, eu não vou ficar assim não. Sou filho de Deus, sou servo de Deus. A identidade dela está deturpada. Porque o filho de Deus, o servo de Deus, ele se sujeitou, se submeteu, se sujeitou a Deus e perdoou. A pessoa que muda, que vira essa chave e acaba se colocando superior às demais pessoas, ou até a própria pessoa que está ofendendo, que está rejeitando, o que ela está fazendo? Ela está agindo por conta própria. Ela não está fazendo isso aqui que Pedro está dizendo, ó. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, 23. Então, quando nós sofremos uma rejeição e nós não nos submetemos, nós não nos colocamos ali, não nos sujeitamos a Deus, automaticamente a gente vai agir aí na carne. Vamos ver isso aqui na apostila, mais adiante. Essa é a famosa escola do quebrantamento, na qual o Espírito Santo matricula os verdadeiros discípulos. É assim que acontece. Essa é a escola do quebrantamento, na qual o Espírito Santo matricula os verdadeiros discípulos. O quebrantamento de amortecer, vencer e perdoar as cargas de rejeição nos coloca na posição de cabeça de esquina na vontade de Deus. Então é o submeter-se, é o amortecer, vencer e perdoar essas cargas de rejeição que nos coloca na posição de cabeça de esquina, ou seja, nos coloca na posição de pedra fundamental. Qual é a pedra que você tem utilizado como pedra fundamental para construir aí o teu edifício? Qual é a pedra que a sua vida com Deus está se baseando para ser construída? Quais são as pedras que você tem lançado aí para construir a sua vida com Deus, para construir a edificação aí da sua vida com Deus? É a pedra do orgulho? É a pedra da mágoa? É a pedra da rejeição? Qual é a pedra? E que o Espírito Santo, através dessas aulas, ele venha nos elucidar, que ele venha abrir o nosso entendimento, que ele venha mostrar. É o que nós temos falado desde o início.
desse discipulado, né? Desse módulo aqui. Que o Espírito Santo possa mexer nas nossas raízes. E eu vou repetir para vocês aqui: o único interessado em manter as coisas ocultas na nossa vida, para nós mesmos, tá? O pastor não precisa saber de nada, não. Teu irmão que está do teu lado não precisa saber. Tem a menor necessidade de saber. Quem tem que saber é você. Ah, pastora, fala de libertação, a gente já entende logo que é o pastor que tem autoridade para libertar a minha vida. Não, você tem autoridade para libertar a sua vida. Nós estudamos isso aqui nas aulas anteriores. Jesus colocou a mão na cabeça da filha da mulher lá, para ela ser liberta. Jesus expulsou algum demônio? A gente vê Jesus expulsando algum demônio daquela moça, daquela jovem? Não. O que expulsou o demônio daquela menina? O posicionamento da mãe dela. É claro que existem situações de opressão que você precisa sim que uma autoridade ore pela tua vida. Ou você, como autoridade, vai precisar orar pela vida de alguém. Existe, a gente sabe que existe. Mas na maioria das vezes, a libertação que a gente precisa, ela vem de uma mudança de comportamento nossa. Ela vem de uma virada de chave. Ela vem de uma virada de chave no nosso entendimento. Não, peraí, eu não entendi isso até agora. Agora eu estou entendendo. Meu Deus, é isso. Pronto, o demônio vai embora. Por quê? Porque a pessoa entendeu. A pessoa virou a chave. Ela mudou o posicionamento dela. Ela mudou o comportamento dela. E é isso que vai botar o demônio para correr. Vocês entendem? Vamos voltar aqui. Existem 2 tipos básicos de crises que as pessoas normalmente enfrentam. As crises circunstanciais, grifa aí na tua apostila. Crises circunstanciais, que se baseiam nos desafios momentâneos e externos. E as crises existenciais. Então, existem crises circunstancial, que são por circunstâncias, né? Às vezes você está passando por um problema aí na sua vida financeira, na sua vida familiar, por conta de um problema, é algo pontual, né? É algo ali que está acontecendo naquele momento, né? Uma crise no seu trabalho, uma crise profissional, uma crise no seu casamento, enfim, por conta de algo. E existem crises existenciais, que vêm de um estilo de vida baseado em medo e incredulidade, como resultado de fortes cargas de rejeição, gerando bloqueios internos permanentes, ou seja, aquilo que vai perdurando na vida da pessoa. A pessoa sempre vai reagir de uma forma. Por quê? Porque aquilo é permanente na vida dela. Enquanto ela não entende aquilo, é por isso que eu falo, o único interessado em manter as coisas ocultas na nossa vida é Satanás. Enquanto você não tem o entendimento de que você precisa de uma cura, de que você precisa de uma libertação, você vai continuar enfermo, você vai continuar aprisionado, porque é assim que Satanás te quer. Mas Deus, por intermédio do Espírito Santo, Ele quer trazer clareza de entendimento, Ele quer trazer luz para a tua mente, para o teu coração, para que você enxergue todos os cantinhos escuros aí da sua vida, para que o Senhor venha te mostrar, como eu já falei aqui com vocês, né, a limpeza de uma casa. Às vezes você vai lá, você limpa, né? Esses dias estava falando com a Mayra, ela falou, você lavou a cozinha? Eu falei, não, só onde passa a procissão. Só fiz aqui, não arrastei nada. Mas provavelmente debaixo da geladeira tinha sujeira. E às vezes a gente age dessa forma. Eu estava na correria, eu falei, não, deixa eu só lavar aqui onde está engordurado. Na correria. Lá em São Paulo a gente tem essa brincadeira, só onde passa a procissão, né? Vou limpar só onde passa a procissão. E às vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente limpa só aquela área que todo mundo está vendo. Só aquela área que a gente está usando mais vezes. Só aquela situação ali que está mais exposta. E que a gente sabe que vai sujar de novo facinho. Então a gente vai lá e limpa. Mas e aquela? E o arrastar a geladeira que é pesado? O piso da minha cozinha é chato a beça. A minha geladeira já está... Quando eu puxo a geladeira, ela faz um barulhão, risca o piso, não sei o que. Eu penso 10 vezes antes de arrastar aquela geladeira. Pelo menos uma vez por mês eu arrasto, tá, gente? Falei, pastora, não lava lá debaixo? Não, lavo. Uma vez por mês eu lavo debaixo dela.
Comprar as rodinhas, é. Mas às vezes a gente não quer ter esse trabalho com a nossa vida porque a gente sabe que aquele cantinho ali, ó, vai substituindo a minha geladeira pela área da sua vida que você não quer mexer. Ou por aquele cantinho ali da sua vida que você não quer mexer. Mas que precisa ser mexido, porque precisa ser limpo de verdade. Às vezes é uma área em que você já pecou. Às vezes é uma área que você já se redimiu. Mas você ainda se culpa por aquilo. Aquilo ainda está no teu coração, aquilo ainda está na tua mente. E aí você precisa ir lá, arrastar essa geladeira, jogar um cloro ali debaixo, limpar, porque tem uma sujeira escondida ali. Jesus já te perdoou. Jesus já nem se lembra mais, mas você se lembra. Você se lembra. O pecado está lá diante de você ainda. Por quê? Porque você precisa ir lá limpar. Você precisa ir lá e precisa redimir aquela área. Ah, pastora, mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente fala, Senhor, me perdoe pelos meus pecados, está tudo certo. Jesus já redimiu. Ele morreu da pior morte para salvar o pior pecador. Então todos os meus pecados já estão... Tá, mas não existe isso de você confessar genericamente, não. Senhor, eu vim aqui, eu confesso todos os meus pecados. Não, você tem que confessar um por um. E rejeitar e renunciar a cada um deles. Porque enquanto a gente não faz isso, o inimigo vai encontrando legalidade na nossa vida. Eu estou falando, gente, não é porque eu estou falando aqui para vocês façam, porque eu faço. Porque quando eu me lembro de um pecado na minha mente, que eu sei que Cristo já me perdoou, mas eu ainda me sinto culpada por aquilo, então eu vou lá aos pés da cruz e falo, Senhor, eu entrego a Ti. Eu cometi esse pecado, eu fiz isso porque a minha carne é terrível. Porque eu sou carnal, eu fui carnal naquele momento. Eu pequei, eu fui carnal, então que o Senhor me perdoe e que o Senhor me cure dessa malignidade que fez com que eu agisse daquela forma. Então vocês estão aqui diante de uma pessoa que faz isso. Eu não estou dizendo aqui para vocês façam e eu não faço, não. E o que eu estou falando aqui para vocês é porque verdadeiramente eu sei como que acontece. Pastora, por que eu me lembro sempre de determinado pecado? Você se lembra porque você não se perdoou. E por que você não se perdoou? Porque na verdade isso é um mecanismo do Espírito Santo em você. Para te mostrar que isso daí precisa ser levado até a cruz. Isso daí precisa ser levado até a cruz. E muito provavelmente, isso vem de uma raiz ou de rejeição, ou de algum trauma que você sofreu na sua infância. E por isso você age daquela forma. É que a Noêmia não está aqui hoje, mas a psicologia nos ensina que o quê? Que muito do comportamento humano provém de traumas e de experiências que a pessoa vai aprendendo. Aí a pessoa vai levantando fortalezas na sua vida e vai se defendendo. Só que ela vai se defendendo não da melhor forma. Não se sujeitando a Cristo. Entende a diferença? Todos nós vamos passar por rejeição. Todos nós vamos passar por traumas. Todos nós, não tem ninguém aqui que não tenha trauma. A diferença é como nós vamos lidar com isso. E se nós somos cristãos, pequenos cristos, significa que nós temos que aprender com quem? Com Cristo. Como que nós vamos lidar com a rejeição? Essa é a grande questão. Então vamos lá falar sobre as crises. As crises circunstanciais se baseiam nos desafios momentâneos e externos. Ou seja, é algo que vem no momento e algo que é externo, não é interno. E as crises existenciais vêm de um estilo de vida baseado em medo e incredulidade, como resultado de fortes cargas de rejeição, gerando bloqueios internos permanentes. Portanto, sob a perspectiva dos desafios da vida, o que mais nos derrota não são as dificuldades externas que enfrentamos. Então, às vezes você está enfrentando aí um momento difícil que é externo, uma crise circunstancial.
ela é externa, né? Mas muitas vezes a nossa derrota não está na crise circunstancial. Ela está na nossa crise existencial, que já acontece aqui dentro. Entende? Por conta de um problema na nossa identidade, por conta de raízes de rejeição e da nossa forma deturpada de agir e de interagir com o problema, a gente acaba sendo derrotado nas crises circunstanciais. Entendem isso? Vamos ler aqui a apostila. Sob a perspectiva dos desafios da vida, o que mais nos derrota não são as dificuldades externas que enfrentamos, mas as barreiras internas que impõem. As barreiras internas, presta atenção nisso. As barreiras internas impõem um quadro crônico de fuga e desistência, que é totalmente o contrário de se submeter e se sujeitar. Entende? É o contrário. Quando eu não me submeto, quando eu não me sujeito, eu estou fugindo e desistindo. É isso aqui que acontece. Dessa forma, a pessoa gradativamente perde o sabor pelos desafios da vida, tornando-se apática e depressiva. Essa paralisia da fé, na maior parte das vezes, procede de plataformas de rejeição e inferioridade. O plano mestre de Satanás. Satanás invariavelmente traça seus ataques em cima das necessidades e fraquezas humanas. Isso a gente já sabe, né? Isso aí já é algo que a gente já entende bem disso. Ele explora os pontos de fraqueza moral, debilidade emocional, bem como os momentos críticos de aridez espiritual. Então, se é naquele momento ele já te conhece. Eu costumo dizer que Satanás, ele nos estuda, né? Satanás, ele nos estuda. Ele não é como Deus, que ele é onisciente. Deus é onisciente. Deus sabe o que você está pensando agora. E diz a Bíblia que Deus sabe aquilo que nós vamos falar antes mesmo das palavras chegarem na nossa boca. Então, Deus é onisciente. Satanás não. Satanás, ele está, conforme diz a Bíblia também, ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E vocês acham que ele faz isso de maneira desordenada? Não. Ele faz isso, ele arquiteta. Ele fica planejando. Ele fica observando. Então, ele fica ali ao redor do Caio, observando. O que vai deixar o Caio irritado? O que vai acabar com o dia do Caio? O que vai deixar ele... O que vai fazer o Caio pecar hoje, hein? Deixa eu ver como que eu posso fazer ele pecar. É desse jeito. E ele vai estudando os nossos padrões de comportamento. Então, se numa determinada situação meu padrão de comportamento é sempre X, o que Satanás vai fazer? Satanás vai usar situações e aquele resultado, aquele comportamento é o que Satanás espera, então ele vai sempre colocar situações para que eu dê aquela resposta. Entende? Para que eu reaja daquela forma que ele já está esperando. Então, na verdade, é como a própria palavra diz, nós já estamos entregues à morte todos os dias. É isso aí. Quando a Bíblia diz que nós estamos entregues à morte todos os dias, é isso. Aí você pensa que a morte física, a morte matada, né? A morte matada, a morte morrida, não é só essa não. Mas é a morte espiritual. Porque cada vez que você peca contra Deus, cada vez que você age na carne, você está morrendo um pouquinho espiritualmente. Você está destruindo o prédio que você está edificando. Você está arrebentando uma estrutura aí do prédio que você está edificando. Isso gera morte. Então, Satanás, ele nos observa o tempo todo. Nós não nos conhecemos tanto quanto Satanás nos conhece. Sabia disso? E sabe por quê? Porque a gente não se coloca a se conhecer. Essa que é a verdade. O ser humano não se preocupa em se conhecer. Quer ver como o que eu estou falando é verdade? Quem aqui já fez terapia? Levanta a mão. Ok. Muito bem. Mas se vocês fizeram terapia, eu vou dar os motivos aqui. Primeiro, para se conhecer. Estava tudo bem na sua vida, tudo correndo lindamente. Ah, deixa eu lá fazer uma terapia para eu conhecer quem eu sou. Opção B. A coisa estava pegando, não, preciso correr para a terapia. Quem é da opção A? Levanta a mão.
Quem é da opção B? Oi? Mas depois de fazer a terapia, porque a coisa estava dando ruim. Mas antes disso, você nunca tinha feito terapia porque tinha dado ruim. Então, pronto. Então, depois você vai, né? Depois que você vai para uma terapia, que você sabe como é que a terapia funciona, é a mesma coisa que a mulher ir no ginecologista todo ano. A gente vai no ginecologista todo ano para quê, meninas? Para quê? Para fazer os exames preventivos, não é isso? Então tá. Aí você está sentindo uma dor de estômago, você procura quem? Quem você procura? O gastro, né? Você está sentindo uma dor de cabeça, uma enxaqueca, você vai procurar quem? O neuro, né? Você está sentindo uma dor na perna, uma dor no joelho, uma dor no pé, quem que você vai procurar? O ortopedista. E quando seu emocional está todo destruído, você procura quem? Jesus. Jesus. Jesus é o melhor de todos os psicólogos, mas às vezes você precisa de um psicólogo mesmo. Todos nós precisamos, na verdade. Aí vamos lá, nós mulheres, a gente só vai no ginecologista quando o negócio está, quando a gente já está sangrando, porque como que acontece? Eu vou explicar para vocês como é que acontece o câncer de colo de útero, como que ele aparece, né? A mulher começa a ter sangramento fora do tempo. Aí a mulher começa a ter vários tipos de sangramento, aí quando vai fazer o exame, tá lá, câncer. É assim ou não é, Julinha? É desse jeito. A mulher está fora do tempo de ter o sangramento, mas ela começa a ter sangramento, direto. Começa a ter dor, começa a ter vários problemas. Aí quando ela vai no médico e câncer, agora que eu vou me tratar. É assim que as mulheres normalmente fazem? Normalmente. Não. Como que a gente faz? A gente previne. Não é isso? O nosso estado mental e emocional tem que ser do mesmo jeito. Então nós não nos conhecemos. O homem, ainda mais quando depois que a gente se converte, o negócio fica aí é que a gente não se conhece mesmo. E a gente fala, não, eu sou de Cristo, eu sou uma nova criatura. Tá bom, mas quando você era velha criatura, que tipo de criatura você era? A gente precisa ter esse entendimento. Peraí, quem eu era? Para eu ter um parâmetro para saber se Jesus mudou alguma coisa na minha vida. Porque se quem eu era antes, eu continuo sendo hoje, mas diferente com Jesus, então eu só me tornei religioso. Não teve mudança. Entendem o que eu estou falando? Começa a perguntar para os seus parentes. Vem cá, tu notou alguma diferença em mim? Nos últimos anos? Não, tu sempre foi assim. Então corre. Corre porque você se tornou um religioso. Não teve mudança. Porque Cristo tem que gerar uma mudança de comportamento. E é uma mudança radical, uma virada 360. Tem que gerar. Então, se nós não nos conhecemos, Satanás te conhece. E aí você é uma presa fácil. Agora, quando você se conhece, eu falo isso, amados, eu falo isso por experiência própria. Quando eu me conheço e eu sei como eu sou e eu presto atenção nos padrões de comportamento da minha vida, como eu tenho reagido ao longo dos anos, quando eu paro e presto atenção nisso, a próxima investida de Satanás vai falar, opa, aqui não. Você agia, você tinha liberdade, eu te dava brecha um tempo atrás, agora eu não estou te dando. Pode ser que uma vez ou outra eu acabe dando. Pode ser que uma vez ou outra eu escorregue e dê. Mas eu tenho o quê? Consciência. E o interesse de Satanás é te manter, é manter o que você precisa saber oculto de você mesmo. O pastor tem ministrado esse mês, né? O tema, a palavra profética desse mês é liberta-me de mim. Como que você vai se libertar de você mesmo se você nem sabe do que você precisa ser liberto? Se você não teve esse entendimento ainda. Então Satanás, ele vai sempre ganhando mais espaço, mais autoridade nessa área que nós não entendemos.
Então fica aqui já a dica para vocês. Se conheçam. Se conheçam. Qual é o passo mais rápido aí? Qual é o caminho mais rápido para você se conhecer? Vai fazer uma terapia. Pastora, eu não tenho como pagar uma terapia agora. Então pede o Espírito Santo para te revelar quem você é. Pede ao Espírito Santo para te revelar quem você é, porque vai acontecer, ele vai falar. Quer falar? Não. Amém, amados? Vamos continuar aqui. Ele explora os pontos de fraqueza moral, debilidade emocional, bem como os momentos críticos de aridez espiritual, justamente por nos conhecer e entender os nossos padrões de comportamento. Então, quando a gente está frio na fé, é aí que ele vai investir ainda mais. Por isso que a gente não pode estar frio. Foi exatamente quando Jesus teve fome, depois de 40 dias de jejum, que Satanás oportunamente surgiu para tentá-lo. Um momento de extrema necessidade humana. Imagine só, Jesus no deserto. Ele era Deus, mas ele ali era homem. E ele estava com fome. Ele estava com fome, ele estava com sede. E Satanás sabia disso. Então Satanás vem, né? E começa aquele diálogo ali com Jesus, justamente para tentá-lo. Baseando-se no quê? Na sua necessidade. Eu ministrei, acho que na imersão, eu falei algo do tipo que Satanás, ele sempre vai colocar em você uma fome daquilo que você pensa que precisa. Porque como é que Jesus se submete àquela situação, como ele se sujeita a Deus e como que ele reage àquele ataque? Porque ele estava sendo atacado ali. Às vezes você está recebendo pensamentos aí, setas de pensamentos na tua mente, e você não percebe que é uma seta. Você acha que aquilo é a tua cabeça te mostrando. Você acha que é a sua cabeça só. Você que está pensando, e não. É Satanás que está lançando seta, dados inflamados na tua mente. Para fazer com que você brigue, para fazer com que você discuta, para fazer com que haja aquela confusão, enfim. Para fazer com que você se coloque superior na situação, quando na verdade o que Jesus requer de nós? Como nós lemos em outras aulas, que a gente considere o outro superior a nós mesmos. Ah, pastora, mas não é justo. Então se submete àquele que julga justamente. Era justo tudo que Davi passava com Saul? Era justo? Não. Davi em algum momento tentou usurpar o trono de Saul? Em nenhum momento. Diferente do seu próprio filho, né? Que tentou usurpar o seu trono. Davi em momento algum. Davi sabia o seu lugar. Davi estava no lugar dele. Davi se posicionava. Mas o que aconteceu com ele? Ele sofreu uma perseguição injusta. Ele se submeteu a Deus. E como que Deus fez? Deus o honrou. Amém? É dessa forma que Deus age. Não importa a perseguição que você esteja sofrendo. Não importa o ataque que você sofra. Se submeta a Cristo. Porque se Deus está permitindo que você passe por determinada situação, é porque Deus sabe que você precisa ser provado em determinada situação. E toda prova, Deus nos prova com a intenção de nos aprovar. Não de nos reprovar. Só que muitas vezes nós estamos desapercebidos das situações. Satanás tem vencido muitas batalhas na nossa vida contra nós. Por quê? Porque nós estamos desapercebidos. Estamos preocupados com a necessidade física, com a necessidade natural e esquecendo que a nossa maior necessidade é espiritual. Amém? Vamos voltar aqui. Para desvendarmos o plano mestre de Satanás, precisamos primeiramente compreender o quadro de necessidades que abrange a realidade de cada ser humano. Eu digo de todo ser humano, né? Necessidades básicas de todo ser humano. Vamos ler aí. A primeira necessidade básica é Deus. Necessidade espiritual. Todo ser humano tem essa necessidade espiritual, que é Deus. Todo ser humano tem um vazio espiritual. Isso é fortemente evidenciado através da infinidade de religiões existentes.
o diabo tem usado essa necessidade espiritual do homem para enganá-lo através de uma religião ou filosofia qualquer, investindo no seu ego, fazendo-o sentir-se melhor do que os outros e dono da verdade. Apesar do homem perceber a religião como uma necessidade sentida, a sua necessidade real é outra: intimidade com Deus. Amém? O termo religião significa religar, que é religar o homem a Deus, né? Então, só que o homem, ele cria religiões, cria filosofias que agradem ali o seu próprio, que satisfaçam o seu próprio ego. Você já não ouviu pessoas que falam assim: ah, não me sinto bem nesse lugar? Não me sinto bem na igreja A, não me sinto bem na igreja B. Mas espera aí, não é o mesmo Espírito que está ali? Falando de nós aqui, do povo cristão, dos crentes. Mas há controvérsias, né? Há controvérsias. Mas na igreja A, eles confessam Jesus Cristo como Salvador, têm os dons do Espírito Santo, reconhecem o Espírito Santo como auxiliador do homem e tudo mais. Mas por que a pessoa não se sente bem naquele lugar? Porque aquele lugar não convém a ela. Eu já falei aqui também, já ministrei aqui numa mensagem que eu preguei, falando a respeito de um irmão. Ele era nossa ovelha desde a época da Paz e Vida. E aí ele veio para cá. Passou um bom tempo, tinha uns 10, 12 anos que a gente não via ele, esse irmão. Aí ele veio para cá, para o MAP, logo no começo. Aí ele começou a congregar, ficou uns 2 meses congregando. No último dia que ele veio, ele falou: pastor, não dá não. Não dá porque o senhor prega umas palavras muito fortes. Está me confrontando demais. E outra coisa, pastor, Deus não sabe, eu preciso da minha bênção rápida. Eu vou voltar lá para Umbanda. Que lá eu sei que eu vou fazer um trabalho e eu vou conseguir o que eu preciso rápido. Exatamente isso que ele disse. E aí ele foi embora. Por quê? Ele precisava resolver o problema dele logo e aqui estava demorando muito. Fora que o pastor estava confrontando demais ele, não estava concordando com o que o pastor estava pregando. Ah, pastor, tem coisa que o senhor prega que eu não concordo muito, tal. Então, o que isso aponta? Isso que eu não vou abrir para falar das demais religiões, né? Mas o que isso nos aponta? Nos aponta que o homem quer uma igreja que o satisfaça. Todo ser humano quer uma igreja que o satisfaça. Eu quero uma igreja que me satisfaça. Eu quero estar num lugar que eu me sinta bem. Quem aqui não quer? Todos nós queremos, sim ou não? Só que isso muitas vezes, a igreja muitas vezes vai te incomodar. O pastor muitas vezes vai encher a tua cabeça. Você vai se aborrecer com o pastor. Por quê? Porque ele vai estar pregando uma coisa que você precisa ser tratado. Ou a pastora. Ou qualquer outra pessoa. Às vezes você vai passar uma situação dentro da igreja que Deus vai usar o irmãozinho para te afiar e você não vai entender. Você vai achar, não, o irmão, que tribulação esse irmão, não sei o quê. Mas Deus está usando o irmãozinho para te afiar. No ferro, na fio ferro. Não é assim? E aí, às vezes, a pessoa sai da igreja porque, não, o irmão falou mal de mim, o irmão não sei o quê, o irmão isso, o irmão aquilo, o irmão está me perturbando, o irmão está me perseguindo, isso, aquilo outro. Você está sendo afiado. E aí, você vai sair? Mas é o que na maioria das vezes acontece. A pessoa não se submete. E a gente pode entender a rejeição também quando a pessoa é contrariada. Já viu a pessoa contrariada, como é que ela fica? Algumas pessoas, quando são contrariadas. Tipo Daniel, né? Tipo Daniel, é isso aí, o Daniel contrariado, misericórdia. Marilda, leva para casa. Vai para casa. Difícil. E quantas pessoas, quando são contrariadas, não agem também? Como se estivessem sendo rejeitadas. Elas não estão sendo rejeitadas. Elas estão sendo contrariadas. Que é diferente. O que é ser contrariado? Alguém me explica aí o que é ser contrariado? Ter uma opinião diferente. Mas a pessoa, ela tem o ego dela tão, e o orgulho dela tão acentuado,
que só dela ser contrariada, ela já acha que está sendo rejeitada. Eu conheço umas pessoas assim. Não é mole lidar, não. É difícil. Você não gosta de mim. Você não me ama mais. Ninguém nessa casa me ama. Conhece alguém assim? Ninguém nessa casa me ama. Difícil de lidar, não é? Só Deus. Só Deus para ajudar a lidar. Ainda bem que é só Deus, né? Vamos lá. Apesar do homem perceber a religião como uma necessidade sentida, sua necessidade real é outra, que é intimidade com Deus. E deixa eu colocar um parênteses nisso aqui. A intimidade com Deus muda tudo na nossa vida. Muda absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque quando você tem intimidade com Deus e você está com dúvida em alguma coisa na sua vida, aí você procura o pastor para conversar e o pastor te dá a direção, ou você procura alguém com mais autoridade, com mais sabedoria, com mais idade que você, e a pessoa te dá a direção, você vai concordar. Você vai concordar. Por quê? Porque você entende que aquilo ali está vindo de Deus para a sua vida. Sabe aquele texto que diz que vai chegar um momento em que ninguém vai precisar ser ensinado? Ninguém vai precisar ensinar o seu irmão, porque o próprio Deus vai colocar um coração novo? É isso, é intimidade com Deus. Esse tempo já chegou. Entendam essa palavra não como um momento profético, que até é para toda a terra, sim. Mas esse tempo para nós já chegou. Já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Terão intimidade com Deus. Não vai ser necessário o pastor sentar com você e falar: meu filho, faz isso. Porque você já vai saber o que fazer. Porque o próprio Espírito Santo vai estar ministrando no teu coração. Entendem o que eu estou falando? A intimidade com Deus, ela muda absolutamente tudo. Necessidades emocionais. Todo ser humano precisa emocionalmente de, primeiro, respeito. Ser valorizado nas habilidades específicas e dons pessoais. Ser considerado, independentemente da aparência que possui. Segunda, afeto ou amor. Sentir-se querido não pelo que você tem, mas pelo que você é. Perceber que as pessoas se relacionam sem motivos meramente interesseiros. Ih, difícil, às vezes é difícil. Mas vamos lá. São necessidades básicas, tá? Do ser humano. Isso aqui é só para você se conhecer. E tem pessoas que elas são tão feridas emocionalmente, elas têm feridas de rejeição tão fortes na sua vida, que ela fala: não, eu não preciso que ninguém me aceite, não. Eu sou assim, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem eu sou em Cristo, não dependo que ninguém me aceite. Ah, você depende. Você depende sim. Aceitação. Olha aí, ó. Sentir que as pessoas valorizam e apreciam a sua presença. Sentir-se bem-vindo, bem-quisto em situações e relacionamentos, em ambientes também. É você se sentir bem-vindo, você se sentir bem-quisto. Você quer estar num lugar em que você percebe que você não é bem-vindo? Quem quer estar nesse lugar? Você vai numa festa que você sabe que você não vai ser bem-vindo? A pessoa até te convidou para não ficar chato, né? Ah, vou convidar lá no trabalho, né? Lá no trabalho tem um monte de gente lá, né? Aí vai todo mundo que tem amizade, vai na festa. Aí você não tem amizade, você não comunga da mesma, né? Dos mesmos pensamentos da galera. Mas como você... Tá, vou convidar, né? Você sabe que a pessoa te convidou só por te convidar. Você vai mesmo assim? Não. Por quê? Porque você quer estar num ambiente que você se sinta bem-vindo. Não é verdade? Sentimento de pertencer. São as necessidades emocionais. Sentimento de pertencer. Satisfazer a necessidade emocional de viver em grupo. Poder contar com a amizade e a solidariedade de outras pessoas. Desfrutar companheirismo, ter um círculo de amizades. Todos querem uma turma para sair. Quem não quer uma turma para sair? Todo mundo quer. Todo mundo quer fazer parte de um grupo, sim ou não?
Todos nós queremos. Necessidades físicas. Precisamos da segurança de um lar, um ambiente familiar e o suprimento das necessidades físicas cotidianas são fundamentais para a autoestima de qualquer indivíduo. Então, o que você vai comer, o que você vai vestir, onde você vai morar, o que você vai ter, a roupa que você vai usar, o sapato que você vai calçar. Tudo isso são necessidades físicas, né? E que fazem parte ali, que é fundamental para a autoestima, né? E para o desenvolvimento emocional de qualquer indivíduo. A gente precisa ter essas coisas. Podemos resumir todo esse quadro de necessidades numa só palavra. Então, tudo isso a gente pode resumir numa só palavra, que é aceitação. Aceitação é o calcanhar de Aquiles do ser humano. Quando não há aceitação, há rejeição. E a rejeição é a ferramenta demoníaca com a qual Satanás consegue promover as mais profundas e diversificadas formas de distorção na personalidade humana. E é aqui que começa todo o trabalho do inimigo. Cada necessidade representa uma oportunidade em potencial para o inimigo acionar o seu plano de rejeição. Ou seja, cada uma dessas necessidades que não são atendidas, vamos lá falar das necessidades do ser humano? A primeira necessidade é a espiritual, que é a intimidade com Deus. É ter comunhão com Deus. Qual foi a primeira coisa que o homem perdeu no Éden? A comunhão. A partir dali, a partir daquele momento ali, o homem foi privado da comunhão com Deus. E aí só através de Jesus Cristo nós fomos religados com Deus. Amém? Antes de Jesus Cristo, como é que funcionava? O homem tinha acesso a Deus? Não. Tinha lá o tabernáculo, não é isso? Tinha lá o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Quem que entrava no lugar santíssimo? Só o sacerdote. Mesmo assim com uma cordinha amarrada na perna, né? Para alguém puxar ele de lá de dentro, caso a glória de Deus tenha matado ele porque ele tivesse pecado. Então, se o sacerdote estava em pecado, entrou lá para oferecer o sacrifício no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, se ele entrou lá para oferecer e ele estava em pecado, ele morria ali mesmo com a glória de Deus. Só que ninguém podia entrar para pegar o corpo. Então, como é que eles faziam? Eles puxavam por uma corda e morreu, já era. Então, vamos puxar pela corda que ninguém pode entrar lá. É a mesma coisa que aconteceu com os rapazes lá segurando a arca de Deus, né? Levando a arca de Deus de qualquer forma. A arca de Deus ia cair, eles foram segurar, o que aconteceu? Morreram, porque estavam em pecado. Então, a primeira necessidade do ser humano é intimidade com Deus. Então, quando essa necessidade ela não é suprida, Satanás tem uma brecha ali para entrar na vida da pessoa. A segunda necessidade, que engloba aí várias, né? Várias necessidades, que são as necessidades emocionais, respeito, afeto, aceitação e sentimentos de pertencimento. Quando uma dessas necessidades não é atendida, Satanás já tem um lugar aí para trabalhar também na sua vida, na minha vida. E necessidades físicas também. Quando as nossas necessidades materiais, vamos falar de necessidade material, né? Não é suprida, Satanás também encontra uma brecha aí. E nisso a gente vê tantas pessoas, né? Que passam por necessidade, que nasce, né, num ambiente de necessidade, eu sei porque eu vivi isso também, que nasce num ambiente de necessidade, muita necessidade material, o que vai acontecer? Satanás vai encontrar um lugarzinho ali para trabalhar. Vai levantar estruturas ali naquela pessoa, estruturas emocionais ali, que vai deturpar a personalidade dessa pessoa. Amém? Então, cada necessidade que não é atendida, que não é correspondida da maneira correta, Satanás vai entrar ali e vai deturpar a vida da pessoa ali, a personalidade da pessoa de alguma forma. Vamos lá. Cada necessidade representa uma oportunidade em potencial para o inimigo acionar o seu plano de rejeição. As exigências do mundo. Estrategicamente, o mundo impõe uma série de condições para conseguirmos essas coisas de que necessitamos. Principalmente a nível de alma, que é a sede dos nossos desejos e sentimentos. Quando falamos mundo, não se trata do planeta, mas de um sistema injusto e ferino que tem sido imposto pelo inferno sobre toda a raça humana.
Jesus denunciou Satanás como príncipe desse mundo. Então, quem é que determina as regras do mundo? Satanás. Se ele é o príncipe desse mundo, e o próprio Satanás lá em Mateus 4, né, quando ele vai ter com Jesus ali no deserto, ele fala assim para Jesus: olha, isso aqui tudo me foi entregue. E eu posso te dar se você quiser. Se você se ajoelhar diante de mim, se você prostrado, olha como é que Satanás queria Jesus prostrado. É como que Satanás quer você prostrado diante dele. E ele vai usar as raízes de rejeição. E vê só se não foi exatamente assim que Satanás tentou trabalhar em Jesus. Satanás chega lá e fala assim: ué, se tu és o filho de Deus, não está com fome? Transforma essas pedras em pão. Como quem diz: onde é que está teu pai que te deixou passar fome? Olha Satanás tentando lançar uma semente aí de rejeição no coração do Filho de Deus. Agora, gente, vamos analisar aqui rapidinho. Se Satanás fez isso com Jesus, que dirá o que ele não vai tentar fazer com a gente? E vai ser muito mais fácil. Porque Jesus estava onde? Quando foi tentado? Vamos lá, gente. Onde estava Jesus? No deserto. Alguém aqui já foi para o deserto jejuar 40 dias e 40 noites? Alguém aqui já foi? Não? Eu conheci uns irmãos lá em São Paulo. Lá em São Paulo tem um lugar até hoje chamado Vale da Bênção. É um lugar, tipo um sítio assim, uma chácara que o pessoal vai para orar. E lá tem uns quartos assim de oração. Gente, na minha adolescência eu entrava ali, parecia que eu vinha igual aquele gifzinho que a Luana bota no WhatsApp. Igual a irmã flutuando, né, na nuvem ali. Era assim que eu me sentia ali, porque era um lugar cheio de unção mesmo. Tanto crente orando, orando, orando. A unção era palpável naquele lugar. E eu conheci alguns irmãos que iam de carro para lá e acampavam lá. Ficava a semana inteira, jejuando de verdade, tá? Jejuando, nunca mais vi esses irmãos. Indo para o Vale da Bênção, indo para... Mas eu também nunca fui, também não vou... Nunca fiquei 7 dias assim, né? Tinha que trabalhar. Mas os irmãos ficavam assim, uma semana de jejum, só bebendo água, comendo biscoito, água e sal. Sabe? Que tempo bom era aquele, né? E hoje, será que a gente está disposto a fazer isso? Será que a gente está disposto a fazer isso hoje? A ficar 3 dias no monte, jejuando? Ih, pastor, ficar no monte é perigoso. Não dá, não. Mas será que a gente tem essa disposição hoje? Antigamente, o povo cristão tinha, né? Mais disposição de orar, de jejuar, de se consagrar a Deus. O que aconteceu? O que aconteceu com a gente, hein? O que aconteceu com a nossa disposição de orar, de buscar Deus? Será que a gente ficou muito egoísta? Será que a gente ficou muito materialista, muito confiando no que a gente vê? Será que houve? Só uma reflexão aqui, rapidinho. Vamos voltar para a apostila. Mas é algo para a gente pensar, né? Então, nunca ninguém vai para o monte jejuar 40 dias e 40 noites. Nunca ninguém vai. Pensa como a gente não é presa fácil para o inimigo. Sabe por quê? Porque Satanás, ele age contra a nossa vida de maneira muito sorrateira, a gente nem percebe que é Satanás. Às vezes é usando um conselho de um amigo. Às vezes é um conselho seu mesmo. Às vezes é a tua mente. É o teu pensamento que está te induzindo a uma determinada atitude e você não está vendo. Amém? Como nós somos presa fácil do inimigo? Como nós somos presas fáceis do inimigo? Às vezes não precisa nem de necessidade nenhuma. Às vezes é só você se sentir contrariado. Acabou. A gente se tornou muito mimado. A gente se tornou crente muito mimimi, Nutella, como falam aí, né? Muito Nutella. Ai, não vou aceitar essa humilhação. Gente, Cristo passou por
Cristo, o Filho de Deus, aquele em quem não havia pecado, passou pela maior humilhação de todas. Sofreu rejeição. Quem sou eu para não passar? Quem sou eu para dizer, não, eu não vou passar, não tenho que passar por isso não. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, eu não tenho que passar por isso. Se Jesus decidir que você tem que passar, querido. E não adianta, muda de igreja, vai de um lugar, vai para o outro e vai estar sempre que nem o cachorro ali, correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Porque não venceu aquele problema, não venceu aquela situação, não venceu aquela raiz de rejeição. É tempo de vencer, amados, amém? É tempo da gente se conhecer, é tempo da gente deixar de ser presa fácil do inimigo. É tempo da gente vencer em nome de Jesus. Então quem decide aí quais são os parâmetros do mundo é Satanás. Ele é quem decide. Quando não há aceitação, há rejeição. A rejeição é a ferramenta demoníaca com a qual Satanás consegue promover as mais profundas e diversificadas formas de distorção da personalidade humana. E é aqui que começa todo o trabalho. Eu voltei tudo de novo, gente, é isso? Gente, me avisa aí. Ok. Aqui se infiltra lá embaixo um sofisma aterrador. Você pode conquistar um patamar de aceitação, porém, para isso é necessário atender um conjunto de exigências indispensáveis. Porque a regra quem criou foi Satanás. Então vamos lá. Ou seja, você só será aceito se corresponder às exigências impostas pelo sistema mundano de valores. Vamos exemplificar como isso funciona através do quadro a seguir. Então vamos lá. Exigências mundanas, se você atende, se você não atende. A primeira é status. É uma exigência humana. Qual é o seu status? Como você é visto na sociedade, no círculo em que onde você está, no ambiente em que você convive. Como você é visto? Se você atende, você sente que está por cima e é melhor que os demais. Ou seja, se você tem um status elevado, porque isso é algo humano. Isso é indissociável aí, é algo inerente ao ser humano. Você sente que está por cima e é melhor que os demais. Se você não atende, você se sente discriminado e inferior. Estão me discriminando. É porque, você não está atendendo. Exigências mundanas. Personalidade extrovertida. Todo mundo, fala assim, não, aquela pessoa ali que tem a personalidade, aquele cara que é extrovertido, que é o brincalhão, ele ali é o cara. Ele é o cara, Ele é o cara aceito, todo mundo quer estar perto dele. Eu e o pastor já passamos por várias situações assim. A gente mudava constantemente de igreja. Então, às vezes a gente chegava numa igreja e o pessoal meio que torcia o nariz. Falava assim, esse pastor aí, sério, brabo. Com essa cara, o pastor que estava não, era brincalhão, todo mundo queria ser amigo dele. E de fato era assim. Às vezes o pastor anterior a nós, que estava na igreja antes de nós, era brincalhão, era um amigo de todo mundo, era aquele que sentava, que comia, mas também era o que dava problema dessa. Era aquele que vivia cheio de rolo, vivia cheio de problema. E aí chegava meu marido sério, na dele, Não ficava em rodinha de ninguém. Não ficava. Por quê? Que ele não gostava de estar com as pessoas? Não, é porque o jeito dele era introvertido. Ele era um cara introvertido. Levou anos, Hoje ele é um pouquinho mais, extrovertido. Por quê? Porque muitos anos, muita oração, muito Bárbara ali falando, Vamos lá. Vai falar com as pessoas, vai conversar. Não, deixa eu aqui quietinho na minha. É tímido, gente. Quem vai fazer? Introvertido, Então, se você atende a essa exigência, você sente que domina a conversa e se sobrepõe ao grupo. Se você não atende, você se sente envergonhado, tímido e constrangido. Muitas vezes é assim que funciona. Só que muitas vezes aquele que atende à exigência do mundo, ele nem é daquele jeito. E pasmem, eu já conversei com líderes que falavam assim para mim, eu não sou assim não, eu gosto de ficar na minha. Mas quando você olhava para a pessoa parecia que era o rei do pedaço.
tinha todo mundo ali, ó, no controle, tinha o controle da situação, dominava a conversa, mas a pessoa mesmo falava, não gosto disso não. Isso é só um personagem que eu tenho que, eu já ouvi. Pessoas agindo dessa forma. E existem casos também de pessoas que agem dessa forma e se transformam nessa pessoa extrovertida para agradar todo mundo porque tem uma raiz de rejeição. Existem pessoas que, para maquiar a rejeição que ela tem, ela se torna apopular. Ela se torna a pessoa que domina a conversa, a pessoa que sabe tudo. A pessoa nem sabe, mas ela vai dizer que sabe. Conheço algumas pessoinhas assim, na minha família, inclusive. Fala. A psicologia, ela vai explicar de uma maneira muito lógica vários mecanismos que o homem utiliza, né, para se transformar em aquilo que ele realmente não é. Entende? Então a grande questão, por isso que eu falo, a psicologia é maravilhosa. Eu sou fã da psicologia e eu acho que ela tem que ser aplicada. Mas, porém, todavia, não tem nada melhor do que o discernimento do Espírito Santo. A intimidade com Deus e o discernimento espiritual, o Espírito Santo te revelar exatamente o que está acontecendo, não tem psicologia que te confunda. Entende? Então, assim, você vai encontrar, claro, a psicologia, né? A filosofia, enfim, né? As ciências, elas vão dar uma resposta para todo o comportamento humano. Porque isso é objeto de estudo. O comportamento humano é um objeto de estudo. Isso não é de agora. Isso é de séculos e séculos. Então, vai encontrar resposta para tudo e vai dizer, é isso, mas será que é isso mesmo? Entende? Então, assim, o fato de você dizer assim, não, pastora, eu tenho esse perfil extrovertido, quase que 100%, mas, ao mesmo tempo, enquanto eu falava, eu me sentia tímido. Então, esse não é a tua essência. Isso é um padrão que você adquiriu, que você aprendeu, e a gente aprende desde o ventre, tá? Entendam isso. Desde quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, a gente está aprendendo. Isso é comprovado pela ciência. Então, se dentro do ventre materno a gente está aprendendo, imagina quando a gente sai, que a gente tem contato com todo mundo, né? Que a gente tem contato com o exterior. Então, a gente vai aprendendo. E é fácil, o cérebro humano aprende rápido. Aprende muito rápido. Então, às vezes, a gente passa por determinadas situações e a nossa mente nos ensina a nos proteger daquilo. Como é que eu me protejo disso daqui? Isso aqui é muito ruim de sentir. Como que eu me protejo de sentir isso daqui? Como que eu me protejo desse sentimento de rejeição? É desse jeito, então eu vou ser assim. Mas, na verdade, a pessoa não é daquele jeito. Ela se tornou daquele jeito. Aquilo acabou sendo um mecanismo de defesa. Mas aquilo ficou tão inerente, a pessoa aprendeu tão bem fazer aquilo, mas tão bem, que a pessoa acaba achando que é uma característica dela. E na verdade não foi criada daquela forma, entendeu? Pode ser que seja e pode ser que não. Então por isso que o Espírito Santo é a melhor resposta para tudo. Amém? Vamos dar uma pausa para a gente lanchar? 10h20, 10h... Estamos no nosso quadrinho aqui, né? De exigências indispensáveis, né? Criada por Satanás aí. As exigências que a gente tem que cumprir, né? Ele submete o ser humano. A terceira exigência mundana é cultura e formação universitária. Se você atende, você se sente superior de um nível elevado. Ou você sente que você pertence, né? Aquele ambiente, que você pertence àquele mundo. O ar tá ligado ainda, gente? Tá? Eu não sei se todo mundo se agitou. Parece que o clima tá mais quente, né? Oi? Tu diminuiu o ar. Entendi. Sim, senhor. Seria legal, seria interessante.
seria interessante. Dá uma ligadinha aí, acho que melhora. Vamos lá. Então, cultura e formação universitária. Se você atende, você se sente superior de um nível elevado ou minimamente você se sente que pertence àquele grupo, né? Você se sente que faz parte de uma elite, né? De pessoas que são formadas, que têm uma cultura, enfim. Se você não atende a essa expectativa, a essa exigência, você se sente desvalorizado, não reconhecido e humilhado. Exigências mundanas, condição financeira. Se você atende, sente-se no controle de qualquer situação e exige privilégios, né? Tem essas pessoas, não, mas eu sou fulano de tal, eu sou isso, né? Tem muitas pessoas que elas se posicionam no mundo, né? Não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas possuem. Então, se elas possuem, né? O faz-me rir, né? Se elas possuem, literalmente, né? Se elas possuem ali o cascalho, né? Como dizem, então ela se coloca como alguém que é superior às demais pessoas e ela exige privilégios. E se você não atende, você se sente desvalorizado, não reconhecido e humilhado. Sente-se impotente, limitado e subserviente. Porque a condição financeira, ela lida ali, ela trata, né, naquela necessidade material, que é uma necessidade básica do ser humano, né? Que precisa ser atendida. Então, se a pessoa ela não tem essa necessidade material alimentada, satisfeita, suprida, né? Se ela não tem essa necessidade material, falando das finanças, né? Suprida, o que ela vai se sentir? Ela vai se sentir impotente, limitada e subserviente, ou seja, sempre na dependência dos outros, sempre precisando dos outros, sempre se colocando ali como um mendigo, né? Isso financeiramente e emocionalmente isso também acontece, tá? Emocionalmente isso também acontece. Outra exigência mundana, beleza física. Todo mundo aqui é lindo, né? Então ninguém tem que se queixar disso. Todo mundo aqui é lindo. Então vamos lá. Se você atende, você tem um sentimento de conquista. Você tem aquele sentimento, porque a beleza muitas vezes abre portas, né? Se a pessoa o posicionamento, o meu antigo patrão, ele dizia assim: você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E isso é fato. Isso é fato. Então, você estar bem vestido, você estar bem apresentado. Você não precisa ser a pessoa do rostinho mais perfeito do mundo, não. Né? Mas só de você se posicionar, só de você estar bem vestido, bem perfumado, limpo, né? Com a barbinha feita aí para os homens, né? Cabelinho na régua, né? Como dizem. O Rafael, infelizmente, não pode dizer isso. Para o Rafael isso não cabe, né? Ai, gente, vocês são terríveis. Então, quando você está bem apresentável, né? Quando você se apresenta bem, isso abre portas, isso é inevitável, né? A pessoa vai te dar mais atenção. Tenta entrar numa loja, minha sogra veio se queixar comigo um dia desses. E minha sogra, vocês sabem, né? Ela tem um cascalho, né? Ela foi numa loja, só que ela foi de chinela havaiana, com aquele shortzinho de ficar em casa, aquele blusão, quase do vereador, né? Jogado por cima, e ela foi lá na loja. E ela tem, tá? Ela tem um cascalho para comprar o negócio. E a loja era de uma roupa um pouquinho mais cara também. Ela entrou lá, ficou olhando as roupas. Ninguém chegou perto dela para falar com ela nada. E meu sogro lá do lado de fora da porta, só olhando a situação. Do lado de fora, na porta da loja, só olhando a situação. E ela querendo que alguém fosse falar com ela e ninguém ia. Aí entrou uma dondoca, foi mais 5 em cima da dondoca. E entrou outra, foi mais 5. Aí as dondocas saíram e só ficou minha sogra. Ela falou, pois é, ninguém me atendeu, né? Eu tenho dinheiro para comprar agora, eu quero isso, compra um monte. Aí as meninas ficam tudo, né? Mas não é assim que acontece, gente, sim ou não? Então, você estar bem apresentada, eu falei, tá vendo, dona Mary? Se a senhora tivesse montada, a senhora ia ser atendida mais rápido, né? Pois é, eu não ia querer nada, só de raiva. Então, é uma grande realidade isso. Quando você se coloca, não é só a beleza física, não. É claro que a beleza física, ela fala muito, né?
Mas não é apenas a beleza física, não. Porque você pode ser uma pessoa linda se você estiver mal vestida, se você estiver inapropriado, se você não tiver uma postura, você vai ser visto como qualquer um. Essa aqui é a verdade, né? Então, a beleza física gera um sentimento de conquista, ou como a pessoa se apresenta, né? Você está bem vestido, você está perfumado, você está se colocando, né, ali na situação, você tem aquele sentimento de conquista. Agora, se você não atende, você se sente inadequado, complexado. Ela falou, eu estava ficando até triste já ali na loja, porque um monte de gente entrando e sendo atendida, e eu ali esperando para ser atendida, esperando alguém falar comigo, vendo as roupas ali sozinha, e ninguém vinha falar comigo. Dona Mary, por que a senhora não saiu pegando o que a senhora queria e ia logo para o provador? Porque eu sou assim. Não fico esperando vendedor nenhum vir atrás de mim, não. Esse aqui eu acho que me serve, vou lá. Eu também prefiro que nem venha, mas tem gente que gosta, né? É autosserviço agora aqui também. É autosserviço. Eu vou sozinha para o provador, eu vejo se que serviu, que não serviu. Que horrível. Claro que tá linda, né? Sempre vai estar linda para eles. Querem que você leve? Tá ridículo o negócio. Para um 13º, né? Ele tinha que segurar. Então, tá vendo? Mas é assim que funciona, gente. E quando você não atende essa expectativa, o sentimento é de inadequação. Né? A pessoa se sente complexada, se sente mal. E qual é a tendência? A pessoa ir murchando, né? Vamos aqui para a apostila. É claro que comparando-nos com outras pessoas em relação a esses valores, acabamos sempre em algum ou em vários desses pontos numa profunda crise de valor pessoal. Constantemente vemos pessoas lutando emocionalmente em relação a esses pontos de exigência do mundo, mas a grande questão é como que nós lutamos? Como é que nós vamos reagir? Né? Porque são exigências do mundo, são parâmetros, né, impostos por Satanás, que é o príncipe desse mundo. Aí como é que a gente vai se colocar? Qual era o parâmetro exigido por Satanás? Não, um filho, o pai não vai deixar o filho passar fome, mas Jesus está lá no deserto passando fome, e aí? Então Satanás chega e fala, se você é mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, ou seja, seja suprido agora. E quantas não são as vezes que você acaba sendo afrontado justamente nisso? Peraí, você não é servo de Deus? Como é que você não tem dinheiro para pagar teu aluguel? Vem cá, você não é servo de Deus? Como é que você não tem dinheiro para comprar roupa? Vem cá, você não é servo de Deus? Como é que você não tem dinheiro para botar teu filho numa escola melhor? Vem cá, você não é servo de Deus? Como é que seu carro está quebrado? Vem cá, você não é servo... E assim vai, gente, a lista é enorme. Sim ou não? A lista é enorme. E muitas vezes Satanás vai trabalhar nisso, para te ferir nisso, nessa necessidade. E como é que você vai se colocar diante de Deus? Sabendo quem você é em Cristo Jesus, se submetendo, se sujeitando e perdoando. Submetendo, sujeitando e perdoando. Fala. Ignorantes e inferiores por causa de um baixo nível escolar. Outros ainda se sentem feios, altos demais, baixos demais, magros demais, gordos demais, escuro demais, branco demais, nariz grande, cabelo ruim e assim por diante. É muito comum ouvir pessoas dizerem: saí de casa adolescente, lutei na vida e estudei e trabalhei só para mostrar ao meu pai que eu posso vencer. De tantas formas diferentes, as pessoas buscam algum tipo de sucesso com o objetivo de sentirem-se aceitas. Então, na verdade, a demanda é uma, né? A exigência é uma e isso cria uma demanda. E, na verdade, o ser humano, ele acaba sendo levado a atender todas essas demandas, mas nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para atender exigências
de padrões mundanos. Nós fomos criados para cumprir o propósito divino de Deus na nossa vida. Seja você alto, magro, narigudo que nem eu, ou com o nariz mais bonitinho, igual do Davi, né? Gordo, branco, preto. Amém? Deus te criou para que você cumpra o propósito divino. E para cumprir propósito divino, a gente precisa atender os padrões divinos. Não os padrões de exigência mundano. E o padrão de exigência divino é submeter. É sujeitar e é perdoar. Esse é o padrão. Vamos lá? Submeter, sujeitar e perdoar. Esse é o padrão. Não esqueçam disso. Amém? Aí a gente vê esse exemplo aqui, né? Da pessoa que sai de casa adolescente, porque é expulsa, né? Muitas vezes é rejeitada pelo pai, pela mãe. Não é bem quisto, né? Aí a pessoa sai, conquista uma vida, mas para que ela fez aquilo tudo? Só para mostrar para o pai e para a mãe, só para mostrar para os irmãos, só para mostrar para a família que ela era capaz. Só para mostrar que ela tinha valor. E às vezes tudo aquilo que ela conquistou para ela mesma não tem valor nenhum. Ela só queria conquistar para mostrar que ela tem valor. Que ela deveria ser valorizada, que ela precisa ser valorizada. De tantas formas diferentes, as pessoas buscam algum tipo de sucesso com o objetivo de sentirem-se aceitas. Essa febre em relação a cirurgias plásticas desnecessárias, hoje em dia não é mais cirurgia plástica, né? Botox, como é que chama, gente? Aquilo lá que a pessoa faz no rosto? Aí tem uma galera aí que está desfazendo, né? Porque desarmonizou tudo, né? Estava harmonizada, aí a pessoa foi e desarmonizou tudo. É, estética avançada, é isso aí. Apenas com intuito estético demonstram a mesma entranhável e insistente luta pela aceitação. Quanto mais lutamos pela aceitação, tanto mais estamos sendo vencidos pela rejeição. Entende isso? Oi? Quer botar o quê? Juliana, você não precisa, eu preciso. Não, boca de salsicha não. Mas que precisa ter uns negocinho aqui, precisa. Versão de valores que a gente encontra muitas vezes para atender uma demanda, né? Uma exigência do mundo. Então, se você está numa empresa que todo mundo malha loucamente, né? E todo mundo tem ali uma vida, aí como é que você vai se encaixar naquilo se a sua vida é totalmente diferente daquelas pessoas? A pastora Andréia é isso aí. Não, com ela mesma não, com o marido também, né? Porque também tem isso. Aí, tá vendo? Você quer apanhar, Rafael? Você quer apanhar da pastora Andréia agora? Conheço pessoas que a raiz de rejeição é tão grande que se coloca nessa condição mesmo, tá? Tipo assim, eu não preciso agradar ninguém, então não vou tomar banho. É sério isso. É sério, a pessoa não toma banho. A pessoa toma banho 2, 3 vezes na semana. Eu conheço gente assim. Sim, sim. Mas isso daí não é nem... Isso é demônio, gente. Isso é demônio. Porque deixa eu falar uma coisa. Onde é que Satanás encontra a brecha para fazer a casinha dele? Justamente nas necessidades. Então, se tem uma rejeição, a pessoa vai assumir o papel de rejeitada e ela vai viver daquele jeito. Sim. Não bebe, mas come. Uhum. Na pandemia, quantos pastores não morreram? Por quê? Por conta da condição, por conta da condição de saúde, né? Sim. Sim, sim, só trocou de pecado. Deixou de ser um viciado em bebida, em pornografia, nisso, naquilo outro, mas se tornou escravo da comida. Sim, sim, é desse jeito.
É desse jeito. Ai, muita comida para crente, muito isso, muito isso. Gente, né? Chega um momento que a gente tem que despertar, né? Trazer esse despertamento e entender que toda raiz, Satanás, onde Satanás conseguir se infiltrar, ele vai se infiltrar. E aí isso é um problema. É, isso aí. É desse jeito. Então vamos lá. Quanto mais lutamos pela aceitação, tanto mais estamos sendo vencidos pela rejeição. A chave não é lutar, mas descansar, aprendendo com Deus a sermos nós mesmos confortavelmente. Amém? Isso não é só na aparência. Isso não é só na forma de se vestir, na forma de se arrumar, não. Mas isso é no seu jeito de ser, no seu jeito de falar. É claro, né? Que muitas vezes, dependendo, né, de quem nós somos, a gente precisa moldar o nosso jeito de falar com as pessoas. Mas a gente tem que ser, eu tenho que ser eu mesma. Porque se eu não for eu mesma, eu não vou cumprir meu propósito. Que Deus não me criou? Quem que me criou? Foi Deus? Sim. Então, se Deus me criou com a personalidade X, é porque Deus quer que eu tenha aquela personalidade X. E aí eu tenho que submeter a minha personalidade a Cristo. Eu tenho que ser imitadora de Cristo, eu tenho que melhorar. Mas eu não tenho que me transformar numa outra pessoa para atender os padrões de exigência do mundo. Eu tenho que atender os padrões de exigência divino. E o segredo da submissão, da sujeição e do perdão é exatamente essa última frase aqui desse parágrafo. A chave não é lutar, mas descansar, aprendendo com Deus a sermos nós mesmos confortavelmente. Grifem isso aí na sua apostila para vocês não esquecerem. Cristalizando complexos emocionais. Psicólogos e terapeutas podem confirmar isso. Sempre que estamos envolvidos na vida de alguém que está lidando com seus traumas, percebe-se uma linha de ação baseada em golpes repetitivos. Um episódio de rejeição após o outro na mesma área, como que em ataques calculados. Alguns, desde cedo, foram discriminados racialmente. Outros, atacados sempre na sua identidade sexual. Outros ainda na questão de um aspecto específico da sua aparência física e por aí vai. Como numa luta de boxe, quando um dos lutadores abre o supercílio do outro, aquela área debilitada passa a ser o seu principal alvo de ataque. Então, quando há um machucado, quando há uma ferida, né, aberta, aquele ali vai ser sempre o alvo de ataque do inimigo, porque ele vai derrubar mais fácil. Como na luta de boxe, acho que esse exemplo aqui é perfeito, né? A estratégia é explorar áreas de trauma, batendo repetidamente naquele mesmo lugar. O oponente pode vencer facilmente a luta. Sabe aquela situação que às vezes você vive ou que alguém que você ama está vivendo, que é sempre naquela área o ataque? É sempre o mesmo problema. Pessoas diferentes, ambientes diferentes, circunstâncias diferentes. As circunstâncias mudam, as pessoas, os personagens mudam, né? Os motivos mudam, mas a situação é sempre a mesma. Percebem isso? Na sua própria vida? Fala, Caio, o lutador. Aí. Bem colocado, Caio. Como é bom ter o exemplo de um lutador, né? Fala no microfone, Caio, para isso ficar documentado. E às vezes, quando a gente está lutando, a gente foca muito em uma área para o oponente se preocupar em defender aquela área e acabar expondo outra, abrindo outra brecha. Às vezes nem é área machucada. Ó, estamos falando exemplo de um cara que luta. Tá? Olha a técnica de um lutador. Entende? Então, às vezes, você tem uma área que está lá machucada. Isso também acontece. Você tem uma área que está lá machucada. Mas você não está ligando para aquela área. Presta atenção nisso aqui, ó. Você não está dando atenção devida para aquela área. Está escorrendo sangue. E você está deixando o sangue escorrer. Porque a luta continua. Né? O embate ali continua, você está corpo a corpo com o inimigo, guerreando ali, lutando com o inimigo. E aí ele vai começar a atacar outra área da sua vida insistentemente,
para te distrair daquela que já está sangrando. E aí abrir uma outra brecha. E às vezes essa outra área é uma área que você estima muito. Aquela que está lá sangrando, você nem liga muito para ela, mas ela está lá sangrando. Você nem leva aquela área em consideração. Apesar dela estar ali aberta, apesar daquela ferida estar ali exposta, você não está nem olhando para aquela situação. Você vai se preocupar com uma coisa que você estima muito. Entende? Então você vai ficar com o sangramento e aquela área que você estima muito por você estar recebendo ataque constante, vai abrir aquela brecha também, vai abrir uma ferida ali também. Aí você já não tem mais uma ferida, você já tem outra. O problema só aumenta. Amém? E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para nos dar discernimento de tudo. Considerando-se as exigências do mundo para sermos aceitos, fica claro que esses valores impostos são sempre inatingíveis na sua totalidade. Com isso, o diabo sempre tem uma brecha para entrar de sola com a rejeição, transformando esses pontos fracos em terríveis complexos, onde a carência afetiva se instala e aprofunda. Nessas situações também se aloja uma maneira muito sutil do diabo acusar a Deus. Ele o responsabiliza e o culpa pelas nossas falhas ou limitações em relação ao sistema que ele mesmo impôs sobre o mundo. Essa é uma das mais fortes raízes da rebelião humana contra Deus. Ou seja, Satanás estabelece uma série de regras e ordens, né? Estabelece uma série de exigências para o mundo. E aí as criaturas de Deus não conseguem atender, porque é um padrão muito elevado, né? A situação, a condição humana não permite, né, que os homens atinjam aquela exigência, atendam aquelas exigências, e aí faz com que o próprio homem culpe Deus por isso. Entendeu a jogada? Então Satanás coloca um padrão de exigência, nos coloca numa condição em que a gente não consegue atender o padrão de exigência e coloca no nosso coração a culpa a Deus. Faz com que o homem, eu e você, venhamos culpar a Deus por a gente não atender os padrões exigidos por Satanás. Que a gente entende, desde que nasce, de que é o certo. Não, mas o certo é isso. Não, o certo não é isso. Vou pegar um caso simples aqui. Eu nasci nos anos 80. Mas tem aqui quem nasceu nos anos 70, nos anos 60, né? Tem aqui pessoas que nasceram nos anos 60. Não vou dizer quem é. Mas tem. Então, nós que somos mais antigos, a gente sabe que, antigamente, o que os pais exigiam dos filhos? Vai estudar, vai fazer uma faculdade para você ser alguém na vida. O camarada que não foi estudar, que não foi fazer faculdade ou que não foi ser funcionário público, se lascou. Por quê? Porque houve uma raiz de rejeição. Eu vi isso muito acontecer na minha família, porque ninguém era formado. Das gerações anteriores, ninguém tem formação acadêmica. Só da minha geração para cá já tem. A partir da minha geração tem pessoas formadas. Mas dos meus pais, dos meus tios e da minha avó, não tem nenhuma formação. Porém, hoje em dia o que a gente mais vê são pessoas de sucesso que não passaram por faculdade, sim ou não? Então o padrão de exigência imposto pela sociedade, imposto pelo mundo algumas décadas atrás, era faculdade para você ser alguém na vida, sim ou não? Hoje em dia a gente vê que não é mais assim. Mas pensa as pessoas que não passaram por uma faculdade e que viveram naquele tempo. Hoje em dia não. Hoje em dia, se o Davi não quiser ir para a faculdade, para mim está tudo certo, desde que ele cresça e faça dinheiro, para que ele prospere, para que ele cumpra os propósitos de Deus, para mim está tudo certo. Eu quero que ele faça uma faculdade? Quero. Claro que eu quero. Também não terminei a minha, mas vou terminar em nome de Jesus. Pelo menos terminar eu vou. Né? Em nome de Jesus. Mas o padrão era esse. E hoje em dia já não é mais assim. Mas imagina a raiz, a rejeição das pessoas. E você não ouve casos de pessoas que falaram assim: ah, não, eu me formei em biologia porque meu pai queria. Ah, não, eu sou advogado por formação porque a minha mãe queria. Era o sonho da minha mãe.
Era o sonho do meu pai. A minha família toda tem advogado, eu também tinha que ser advogada, mas eu não queria. Eu gosto de pintar quadro. Por causa da família. Exatamente isso. Então a pessoa ela vai se colocando em situações, ela vai se desfragmentando. A personalidade da pessoa vai se desfragmentando. Por quê? Porque ela se coloca ali para atender uma exigência. Quando na verdade Deus quer que a gente viva confortavelmente. Dentro do propósito para o qual nós fomos criados. Dentro do propósito para o qual nós fomos gerados. Se fazer uma faculdade é algo que vai te dar sentido na vida, que vai te levar a cumprir o propósito para o qual você foi criado, então vai se matricula já. Faz a tua faculdade. Mas se você está cursando uma faculdade só para atender um padrão exigido, você não vai prosperar. Você não vai ser feliz fazendo aquilo. Entendem a diferença? É um exemplo simples. E isso você abre o leque aí para as demais áreas da sua vida. Vamos lá para a gente não terminar tarde. Onde eu parei? Muitos exemplos nascem de frustrações e rejeições nessas áreas não correspondidas. Como não podemos, na verdade, atender a essas exigências impostas sistematicamente pelo mundo, então passamos a viver algemados pela concupiscência de aceitação. Ou seja, eu vou fazer outras coisas para ser aceito. Aí eu vou me desfragmentar, eu vou eu vou mudar o meu jeito de ser, eu vou aprender uma outra maneira de ser para eu ser aceito. O ciclo da depreciação pessoal. Esse ciclo de depreciação pessoal produz a formação interna de barreiras e bloqueios na personalidade, que funcionam como um mecanismo de defesa que destrói a identidade e constrói a insegurança. Ou seja, uma busca incontida por aceitação leva-nos a pagar o preço que o mundo cobra para sermos aceitos. Eu vou ler mais uma vez, se vocês puderem grifar essa frase aí, é importante. Esse ciclo de depreciação pessoal produz a formação interna, porque a gente vai se depreciando emocionalmente. Eu sou rejeitado, então você se deprecia. Então você vai colocando, não, eu sou rejeitado porque eu sou assim, porque eu sou feio, porque eu sou gordo, porque eu nasci preto, porque eu nasci branco. Também tem isso, tá, gente? Branco também sofre preconceito. Branco também sofre preconceito, é assim que funciona. Então você se deprecia. E essa depreciação pessoal produz uma formação interna de barreiras e bloqueios na personalidade que funcionam como um mecanismo de defesa que destrói a identidade e constrói insegurança. Então a sua identidade em Cristo é destruída. Quando você se deprecia, pela raiz de rejeição você se deprecia, a sua identidade em Cristo ela é destruída. E aí você constrói o quê? Uma insegurança. Ou seja, uma busca, isso resulta numa busca incontida por aceitação, que vai nos levar a pagar o preço que o mundo cobra para a gente ser aceito. Quer dizer, ela era dona do estabelecimento. Ela não ia deixar de ser dona porque estava lavando louça, muito menos preta. É atender o padrão do mundo, né? Infelizmente. Nessa tentativa de atendermos as exigências do mundo, acabamos frustrados e complexados em relação a essas mesmas áreas às quais tentamos, sem sucesso, corresponder. Isso apenas agrava o sentimento de carência afetiva e da rejeição, fechando um ciclo que impõe um processo de autodesvalorização pessoal. Então ela já estava se autodesvalorizando. Ninguém precisava desvalorizar ela porque ela mesma já se desvalorizava. E isso acontece muito. Tem pessoas, tem uma pessoa da minha parentela que ela é negra, mas pensa num negro. Negro. Meu sogro brinca, né? Tem o negro tum, turum e o turum, tum, tum. Meu sogro faz essa brincadeira. Essa pessoa é o turum, tum, tum. Então, essa pessoa entrou na minha parentela e ela já se colocou, só que a minha parentela é assim, é alemão, é iugoslavo, é italiano, é tudo descendência europeia, né?
E eles são muito preconceituosos, sim. Eles são preconceituosos. Então, essa moça, né, casou-se com um primo meu. E ela sabia que o pai desse meu primo era um pouco preconceituoso. Mas ela chegou assim, já, sabe quando a rainha da cocada preta, ela chegou na família. É uma pessoa adorável. É uma pessoa adorável que, assim, é impossível ninguém se apaixonar pela pessoa dela. Mas pelo fato dela já saber que o namorado era de uma família preconceituosa, então ela já chegou se impondo. Aí já deixou todo mundo meio assim, né? Então ela já chegou se impondo, já isso, já aquilo outro. Então quando ela chegava, ela falava assim, gente, apagou a luz, cheguei. Porque ela é tão preta que ela falava, apagou a luz, eu cheguei. Ela mesma se autodepreciava, ninguém fazia piada com ela. Ninguém da nossa família fazia piada com ela, ela mesma fazia. Entende? Porque o negro tem essa luta, né? O negro tem essa luta. Então ela mesma se depreciava. Ela mesma se colocava nessa situação de desvalorização mesmo. Por quê? Por causa da condição dela. É uma mulher bonita, é uma mulher inteligente. É uma mulher que sabe conversar de tudo quanto é assunto, que sabe falar, que sabe se posicionar. Porém, é uma pessoa que tem essa raiz de rejeição, que precisa ser curada. E quantos de nós não somos assim em determinadas áreas da nossa vida? A gente já se autodeprecia. A gente não espera que ninguém ria da gente. A gente mesmo já faz a brincadeira. Mas às vezes isso é só uma raiz de rejeição, que precisa ser curada da nossa vida. Amém? Vamos lá? Onde eu parei, gente? Tá. Cargas de rejeição influenciam cada vez mais a pessoa a se relacionar em virtude desse mecanismo de defesa. Então a pessoa só se relaciona através disso, só faz essas brincadeiras autodepreciativas, né? Que é para que ninguém faça. Para que ninguém faça com ela, ela mesma já chega fazendo, né? Que se baseia na autoproteção e no medo de não ser aceita. Com isso, valores como transparência, humildade e sinceridade são sacrificados em prol da projeção de uma aparência que consiga a aceitação tão cobiçada. A Bebel, ela sempre falava assim, olha, Bebel, já falei para vocês, né, que é uma pessoa que ganhou a minha família para Cristo. E ela, com muita sabedoria, ela dizia assim, olha, eu sempre vou falar para você a verdade em amor. Então, a verdade em amor é que você já está enchendo meu saco aqui na minha casa o dia inteiro. Vai embora. Vai para tua casa agora. Já chega, já orei, já te aconselhei. Tchau. Tá bom, Bebel, vamos embora. Aí eu ia para casa. Dia seguinte estava lá ela na minha casa. Pronto, cheguei. Já descansei de você, agora eu vim aqui de novo. E era assim. Entende? Às vezes a gente deixa de ser sincero. Às vezes a gente deixa a pessoa ser abusiva com a gente. Às vezes a gente deixa o outro ser abusivo, por quê? Você já está cansado daquela situação, você não aguenta mais a pessoa fazendo aquela brincadeira com você. Você não aguenta mais a pessoa falando determinado assunto que você não quer saber, mas você está ali. Para quê? Para você ser aceito. Você não é uma pessoa fofoqueira. Você não tem o pecado da fofoca. Um exemplo que eu vou dar. Tá? Um exemplo, hipoteticamente. Você não tem o pecado da fofoca. Mas tem uma pessoa que você quer muito conquistar, ou que você quer muito ser valorizado por essa pessoa, e essa pessoa quer fofocar com você. Aí você acaba entrando na da pessoa. Nem faz parte do teu perfil isso. Mas você acaba entrando na da pessoa. Por quê? Porque você quer ser aceito por aquela pessoa. Às vezes a pessoa tem uma posição de autoridade. Às vezes a pessoa tem uma posição social e você quer ser favorecido por aquela pessoa. Então você acaba cedendo. Você está se autodepreciando, porque aquilo não faz parte da sua personalidade. Você não tem a coragem de ser sincera e falar para a pessoa, olha, você vai me desculpar, mas eu não gosto desse tipo de assunto. Porque talvez a pessoa é superior a você, a pessoa pode te favorecer de alguma forma, ou porque simplesmente você se sente intimidado porque aquela pessoa tem um status melhor que o seu. Então você não fala nada, é só ouvir, sabe? Mas, tá repreendido, sai para lá. Não.
Deus não quer que os nossos relacionamentos sejam deturpados dessa forma. A Bíblia manda a gente sempre, a Bebel estava certa no final das contas, a gente falar sinceridade em amor. E muitas vezes a gente está sacrificando a verdade, a transparência, para atender uma expectativa, para atender uma demanda. Amém? Para conseguir a aceitação das pessoas. Valores como transparência e humildade vão se perdendo em prol da projeção de uma aparência que consiga aceitação tão cobiçada. Dessa situação, emergem personalidades distorcidas por diferentes estratégias de manipulação. E nós mesmos permitimos isso. Esse ciclo também impõe um efeito parafuso. Quanto mais giramos ele, como é que funciona com parafuso? Você coloca lá a parafusadeira, né, Léo? E ela vai, o parafuso entra com tudo. Ou a gente vai lá com a chave de fenda, ou com a chave Phillips, vai rodando, rodando, rodando. O que está acontecendo com aquele parafuso? Ele está cada vez mais entrando. Então, cada vez que a gente age dessa forma, a gente está dando uma girada lá no parafuso. E ele está entrando cada vez mais, ele está penetrando cada vez mais, ele está desequilibrando cada vez mais. Quanto mais giramos nele, mais aprofundamos nosso déficit emocional. Ou seja, quanto mais acreditamos na rejeição, cobiçando a aceitação, tanto maior é a carência afetiva. Carência afetiva é o ângulo que define o grau de distorção e desequilíbrio emocional da nossa personalidade. Esse ciclo alimenta a crise de valor pessoal, afetando profundamente a nossa identidade. A maneira de nos ver e a nossa segurança pessoal vão se deteriorando. Simultaneamente, ao tentarmos forjar essas exigências do mundo, em nós vamos construindo barreiras na nossa personalidade que nos isolam dos valores e padrões saudáveis para o relacionamento. A nossa personalidade vai sendo bloqueada, tornando-se uma muralha de medo e autoproteção. Nossa estrutura espiritual fica totalmente abalada. Esse processo de carências, abusos e rejeições começa desde cedo em nossa vida e vai embotando nossa personalidade e, ao mesmo tempo, nos distanciando de Deus e da verdade, ou seja, daquilo que o Senhor tem para nós. Isso vai desfragmentando a nossa personalidade. Dor emocional. O agente principal, o combustível emocional que nos induz a esse processo cíclico de autodepreciação é a dor emocional. A dor da rejeição é o pior tipo de dor. Precisamos aprender com Jesus a superá-la. Então, na verdade, a gente vai sempre se autodepreciando por conta da dor emocional que a rejeição causa na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Amém? A gente vai finalizar esse bloco aqui na próxima aula. E aí, na próxima aula, a gente dá continuidade a esse tema e já encerra esse tema também, tá bom? Deixa marcadinho aí até onde eu li com vocês, da dor emocional. Mas eu já li uma parte, né? Ok. Devo voltar. Se for o Pastora Andréia, vem fazer essa oração hoje por nós, por favor. Que cadeias sejam quebradas na nossa vida. Vocês entenderam exatamente tudo o que foi falado aqui hoje? Que cadeias sejam quebradas. A gente está num mês que a gente tem orado para que o Senhor venha nos libertar de nós mesmos. E isso aqui tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com a libertação que nós precisamos. Tem muito a ver com a cura, a libertação que a gente tanto necessita. Então que você venha a cada dia desse mês, tá orando, tá pedindo o Espírito Santo para te revelar, para te conduzir, para te mostrar aquilo que você precisa saber, para abrir os teus olhos para aquilo que você ainda não sabe, para te revelar aquilo que está oculto aos seus olhos e para convencer o teu coração, porque muitas vezes Deus nos mostra, mas a gente fica ali duro ainda, não querendo deixar Deus mexer. Não querendo ter o trabalho, né, de tirar
as raízes, né? De mexer nas raízes. E isso é necessário para a gente ser curado, para a gente viver o avivamento verdadeiro. Porque avivamento, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, é muito sério isso. Eu sei que vocês conhecem os dons do Espírito Santo, eu sei que vocês, muitos são batizados com o Espírito Santo, tem o dom de profecia, tem o dom de línguas, tem vários dons espirituais, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus, ele não é manifesto na sua vida quando você rodopia, quando você cai no poder, quando você recebe aquela unção. Isso tudo é maravilhoso. E faz bem para o nosso espírito. Faz bem para a nossa alma, faz bem para o nosso espírito. Isso traz cura para a nossa alma. Mas presta bastante atenção. Você quer ver se você tem poder de Deus na sua vida? Não é você rodopiar. Não é você cair no poder. Não é isso. Isso é importante. Nós não desprezamos. Isso é ótimo. Mas poder de Deus mesmo é você resistir às pressões no momento em que você é colocado numa situação em que você precisa agir como Cristo quer que você haja. É aí que você prova se tem poder de Deus na sua vida. Não é se você rodopiar, não é você falar, não é você profetizar, não é eu subir aqui no altar e pregar, não é nada disso. É na minha vida. É o meu eu. Como é que está sendo o meu proceder? Eu estou vencendo a cada dia? Eu estou sendo liberto a cada dia? Eu estou agindo como Deus quer que eu haja a cada dia? É nisso que a gente vê o poder de Deus. Amém, amados? Amém, glória a Deus. Senhor Deus amado, Deus bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã. Esta manhã, Senhor, tão abençoada, que iniciamos, meu Pai, na Tua casa, buscando a Tua presença, Senhor, buscando os Teus conhecimentos. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos viver, Senhor, tudo aquilo que tem sido ministrado sobre as nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo que vem direto do trono do Senhor para os nossos corações, meu Deus. Que nós possamos colocar em prática todo o conhecimento adquirido, meu Deus. Porque, na verdade, Senhor, nós nascemos e crescemos, Senhor, neste mundo. O mundo, Senhor, o qual a Tua palavra diz claramente, Senhor, que Satanás é o príncipe, Senhor, deste mundo, Senhor. Portanto, Senhor, que nesta manhã nós clamamos, meu Pai, que todo sofisma, Senhor, caia por terra, Senhor, todas as algemas, Senhor, que tem aprisionado o Teu povo, Senhor, aos padrões deste mundo, Senhor, nós rejeitamos. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos libertação, Senhor, sobre todas as áreas das nossas vidas, Senhor, aonde os sofismas desse mundo têm imperado, Senhor, aprisionando, escravizando, Senhor, os Teus servos, meu Pai, aos moldes, Senhor, que o mundo impõe. Nós queremos viver, Senhor, a liberdade que o Senhor traz, amando, Senhor, a Tua presença em nossas vidas e refletindo, Senhor, a Tua imagem, a Tua presença para este mundo, Senhor, tão sombrio, Senhor, tão cheio, Senhor, de mentiras, meu Pai, de sofismas, Senhor, de escravidão, Senhor, que tem maltratado, Senhor, a humanidade aqui nesta terra, Senhor. Nós fomos chamados, escolhidos, para fazermos a diferença, Senhor. Mas para fazermos a diferença, nós primeiro precisamos viver essa diferença em nós mesmos, Senhor. Então ensina-nos, Senhor, a exercer a Tua palavra, Senhor. Que nós não venhamos ser, Senhor, nocauteados, Senhor, bombardeados, Senhor, pelo adversário, Senhor, ao ponto de sermos distraídos. E dessa forma, nós mesmos, Senhor, darmos liberdade, Senhor, e abrirmos brechas, Senhor, para que o adversário avance em nossas vidas, Senhor. Mas que nós venhamos ser selados, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor. Selados, meu Deus, com a Tua unção, com o Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, viver o sobrenatural que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, Senhor. E a única maneira, Senhor, de não sermos, Senhor, nocauteados pelo inimigo, meu Pai, é conhecendo a Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que o mundo, Senhor, que os Teus filhos, eles sofrem
por falta de conhecimento. E o que nós queremos, Senhor, e buscamos nesta manhã é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Fala conosco, Senhor. Tenha liberdade para agir em nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor, refletir a tua imagem, Senhor, a tua graça, o teu poder para este mundo. É o que nós te pedimos nesta manhã e já te agradecemos em nome de Jesus. Leva-nos em segurança para os nossos lares, livra-nos, Senhor, de todo acidente de estrada, das balas perdidas e de todas as ciladas de Satanás. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir, Senhor.